Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver análise AC, circuito RLC ressonante, os vetores. Agora que você já sabe o que é um circuito ressonante série paralelo, você viu como calcular as tensões de correntes, mas não viu como desenhar os vetores. É isso que eu vou mostrar neste tutorial, mas já vou adiantando. É muito mais fácil do que tudo que você viu até agora. Vamos lá? Um circuito LC está em ressonância quando a reatância indutiva for igual à reatância capacitiva. A frequência de ressonância é dada pela equação da figura. A frequência de ressonância é igual a 1 sobre 2π vezes a raiz do produto LC. Simples assim. Só tem duas equações na ressonância, muito fácil. Qualquer criança brinque e se diverte. E não importa se é ressonância série ou paralelo. Esse é o circuito com a ressonância série vista lá no tutorial passado. Se você não viu, favor dar uma olhadinha no link na descrição desse vídeo. No circuito estão todas as tensões com os módulos e ângulos. Observe que as tensões foram desenhadas na forma quadrática, usando os números imaginários. Assim, o ângulo da tensão no indutor é mais 90 graus. Essa tensão é escrita no diagrama como mais J. O mesmo foi feito para as tensões no capacitor. Agora a tensão é menos J. O primeiro vetor que eu vou desenhar é o vetor da corrente. Na verdade, eu vou desenhar o vetor unitário para indicar o sentido da corrente. Esse vetor está a 0 grau. Está em fase com a tensão V1. E isso acontece porque o circuito ressonante série se comporta como um curto-circuito. Então, somente a resistência irá limitar essa corrente. E como você sabe, a corrente e a tensão estão em fase na resistência. Agora vou desenhar as tensões no plano das impedâncias. O ângulo 0 grau é tomado sobre a reta horizontal, o eixo real. No desenho, vou usar a escala 10 centímetros para cada 100 volts. Isso dá 0,1. A primeira tensão que eu vou desenhar é a tensão da fonte. 100 volts, 0 grau. Claro, ela será a referência. No desenho, esse vetor terá 10 centímetros e é desenhado sobre a reta horizontal, o eixo real. Agora vou desenhar a tensão na resistência. Também é 100 volts, 0 grau. Claro, na ressonância série, o circuito LC se comporta como um curto-circuito e a tensão da fonte aparece inteirinha sobre a resistência. Vejam as duas tensões. Desenhei a tensão na resistência na cor azul para ficar bem claro. As duas tensões são iguais, são desenhadas exatamente da mesma forma. Agora a tensão no capacitor. Como desenhar? A tensão é igual a 2.229 volts menos 90 graus. O menos é devido ao menos J. Vou desenhar no plano das impedâncias o vetor para baixo, na direção menos J. O comprimento é igual a 2.229 vezes 0,1. Isso dá 222 centímetros. É muito grande. Então eu vou quebrar o vetor e mostrar na pontinha o valor. Veja na figura. Um vetor similar é desenhado para a tensão no indutor, mas agora apontando na direção mais J para cima. Note que a tensão no capacitor está 90 graus atrasada em relação à corrente, que está a 0 grau. E o vetor da tensão no indutor está adiantada de 90 graus. Note que a soma fica bem clara agora. Um vetor anula o outro. Agora você vê isso da forma bem clara. Por isso a tensão é 0 sobre o indutor mais o capacitor. Por isso, curto-circuito. Você virou um super-homem com os vetores e até está enxergando um curto-circuito. No final, ficam somente as tensões da fonte e a tensão na resistência R1. Muito simples, não é mesmo? Será que vai ser simples assim para o circuito ressonante paralelo? Esse é o circuito analisado no tutorial sobre a ressonância paralela. Nesse circuito, as tensões sobre o indutor e sobre o capacitor são as mesmas. Essas tensões são iguais a V1. A corrente de entrada é 0. Isso mesmo, é 0. Esse é um detalhe importante que eu expliquei bem direitinho no tutorial passado.
A corrente do indutor e no capacitor tem os mesmos módulos, 0,45 amperes, mas os ângulos são opostos, menos 90 graus para o indutor e mais 90 graus para o capacitor. Vou desenhar primeiro as tensões no plano das impedâncias na escala 10 centímetros para 100 volts. O desenho das tensões fica muito fácil. A tensão da fonte é desenhada na figura, 100 volts e 0 grau. Agora a tensão no indutor. Não tem segredo! A tensão no indutor é a mesma tensão da fonte V1, 100 volts 0 grau. Vou desenhar outro vetor na cor verde para indicar a tensão no indutor. E no capacitor, mesma coisa. O indutor e o capacitor estão em paralelo. Então só vou escrever VL igual a VC, 100 volts 0 grau. Então, esses são os vetores das tensões, 3 vetores exatamente iguais. Isso acontece porque a corrente I é zero. O circuito do indutor e do capacitor equivale a um circuito aberto. E toda a tensão da fonte aparece sobre esse paralelo. Essa eletrônica tem cada uma que parece 2, nesse caso, 3. Mas agora vou desenhar os vetores das correntes. Sim, isso mesmo. No circuito LC paralelo, os vetores das correntes são mais interessantes. Vou mudar a escala. 10 centímetros vai passar a indicar 1 ampere. A corrente no indutor é igual a menos J0,45 amperes. Então, o desenho do vetor terá 4,5 centímetros e menos 90 graus. Isso devido ao menos J. Por isso será desenhado no eixo vertical, para baixo, o eixo dos imaginários. A corrente no capacitor é similar, mas desenhada na direção do mais J, mais 90 graus. Um vetor em oposição ao outro, a soma dá zero. Isso mesmo, as correntes se anulam. Olhando o desenho dos vetores, isso fica bem claro. O desenho dos vetores ajuda muito. Você viu nesse tutorial como desenhar os vetores tensões e correntes nos circuitos ressonantes série paralelo. E como conhecer esses vetores facilita o entendimento dos circuitos. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!